E aí, pessoal, tudo bem? Tô meio sumidinha aí das redes sociais, mas tô voltando agora com força total. Passei por alguns momentos, os últimos 6 meses de 2020 foram bem complicados para mim. Eu enfrentei algumas questões de síndrome do pânico, síndrome de burnout, depressão, foi algo muito assim forte, né? E que eu entendi que eu precisava ter passado por tudo isso. E eu quero dividir com vocês um pouquinho do que é a Mônica que agora entrou de cabeça realmente no autoconhecimento. Eu já venho há 3 anos estudando a respeito, venho nessa jornada de me conhecer melhor, né? E como que isso startou na minha cabeça? Lá atrás, há uns 3 anos atrás, eu comecei a ficar incomodada. Eu sempre fui muito incomodada com as coisas. Quando eu chegava num momento, assim, eu tinha uma meta. E eu falava assim, tá, cheguei, e agora o que eu faço? Vou mudar, quero mudar algumas questões. E eu sempre fui da mudança, né? E aí eu comecei a identificar que o que eu tava fazendo já não tava me fazendo feliz, né? Porque por alguns motivos e momentos a gente chega a achar que aquilo que a gente está fazendo é realmente aquilo que a gente deve fazer. Mas será que isso te deixa feliz mesmo? E aí eu comecei a perceber que doenças emocionais passaram sei lá, sabe, surgir, depressão. Eu que comecei a querer ficar mais em casa. E aí vem muito aquela questão do: ei, o que você tá sentindo é frescura, isso não é doença, né? E aí vem essa autocrítica num primeiro momento, e aí o que as pessoas vão pensar se eu falar que eu tô com depressão? E foi isso que começou a me machucar. E não contente, né? Eu vivia um relacionamento que não era lá essas coisas, mas assim, era abusivo, na verdade. E eu era dependente emocional, né? E aí eu comecei a perceber que eu tava em algo que, assim, eu vivia num looping extremo. Então, eu quero contar para vocês, assim, um pouquinho de como que eu entrei nesse mundo de olhar para dentro, né? E eu sou muito dessa de, ei, vamos olhar para dentro para entender o que tá se passando? E foi aí que eu comecei a entender alguns padrões que eu tava funcionando, algumas questões da minha mente que estavam me boicotando, mas na verdade a nossa mente ela quer nos proteger. Então, assim, todos os dias eu vou trazer um vídeo aqui contando um pouquinho desse passo a passo, de tudo que eu fiz para chegar até hoje, para chegar a encontrar realmente a minha missão de vida, a entender que eu sou muito mais do que simplesmente aquilo que eu achava que eu era, né? A questão do merecimento, a questão de querer um relacionamento feliz, um relacionamento onde são duas pessoas inteiras interagindo com essa questão de estar junto, né? De ser feliz e fazer o outro feliz, né? Eu acho que existe aí algumas coisas que a gente pode realmente trazer para nossa realidade e aprender com tudo isso, né? Sem esquecer que tudo que a gente passa nos transforma no que somos hoje, né? E faz com que a gente faça uma ponte para o futuro, para o que a gente quer para nossa vida. Então, esse vídeo é só um recadinho para que acompanhe. Eu vou contar um pouco da minha história, tudo que me ajudou a me construir, a me levantar como pessoa, esse olhar para dentro necessário para todo mundo, e eu digo isso com muita firmeza mesmo, porque é muito necessário a gente olhar para dentro, olhar para aquilo que a gente acha que, não é nada isso. É sim, gente, é muita coisa, porque lá na frente a gente paga o preço, tá bom? Então, eu espero vocês aqui, espero que todos os dias a gente possa bater um papo, conversar, e eu vou fazer essa postagem e amanhã vai ter mais um, tá bom? Um beijo, me acompanhe, e se vocês precisarem de alguma coisa, fala comigo, eu tô aqui o tempo todo e daqui pra frente a gente tá junto, tá bom? Beijo, beijo. Até mais.